Amado povo de Deus, a palavra é luz que ilumina os nossos passos, é lâmpada que guia o nosso caminho. Na liturgia deste final de semana, eu penso que uma chave de leitura para nós acolhermos a mensagem de Deus é coerência. Coerência na nossa vida de fé. Coerência significa a correspondência entre o que eu acredito, o que eu busco, o que eu penso, o que eu desejo. A coerência disto que corresponde à forma como que eu vivo, o meu jeito de ser, de me comportar, de dar o meu testemunho. A coerência diante dos sofrimentos, primeira leitura. A coerência da nossa fé com as obras que nós realizamos, segunda leitura. A coerência de um discípulo, de uma discípula, que responde à pergunta a Jesus e diz quem ele é e depois assume o caminho que ele propõe. Nós todos passamos por dificuldades na vida, todos nós. Se ainda não as enfrentamos, um dia as enfrentaremos. Não tem como fugir disto. A gente já nasce chorando, né? A vida vai reservar páginas difíceis para nós. E a primeira leitura apresenta um personagem anônimo, nós não sabemos quem é esta pessoa. E é uma pessoa que passa por muitas provações. Tortura, prisão. Ele oferece as costas para lhe baterem, arrancam-lhe a barba da cara. É alguém que sofre uma violência muito grande da vida sobre si mesmo. E ele vai enfrentando e vai superando. Por quê? Porque ele diz, Deus é o meu auxiliador. Em Deus eu confio. Ele vem em meu socorro. Ele não só enfrenta as dificuldades, como também até zomba dela. Cadê o meu adversário? Quem é? Se aproxime. Pode vir. Eu acredito em Deus e Deus me protege. Coerência entre o que ele ouviu, porque aqui está o segredo, o versículo 5, o primeiro que ouvimos. O Senhor abriu-me os ouvidos. Não lhe resisti e nem voltei atrás. A pergunta que brota do meu coração e partilho com vocês é: o que ele ouviu? O Senhor abriu meus ouvidos, eu não resisti. Alguma coisa Deus disse. E esta alguma coisa é tudo aquilo que nós também vamos ouvindo de Deus ao longo da nossa vida e vai fortificando, solidificando dentro de nós convicções de fé que nos tornam coerentes diante dos sofrimentos que teremos que enfrentar. Uma dor, um luto, uma perda, uma doença, uma situação em casa, na família. Sermos coerentes. Eu acredito em Deus e Deus vem em meu auxílio. Esta coerência também deve acontecer e deve existir na nossa vida de fé. A fé sem obra é uma alienação. Eu acredito, eu sinto Deus, Ele é tão bonitinho, Ele me ama, e só. Os braços sempre cruzados. A fé sem obras é alienante, a gente vai ficando cego. A obra sem fé é ativismo. Fazer. Coerência e equilíbrio entre a vida de fé, a oração, a espiritualidade, a mística, a intensidade como que eu vou experimentando Deus no meu coração, na minha vida, e depois o jeito como que eu vivo, como eu me comporto. A fé se torna critério para as decisões. Fé, eu já falei outras vezes, repito agora e sempre que for oportuno. Fé não é um sentimento apenas. Fé é uma resposta. Experimento
acredito, professo e vivo de acordo. Coerência, então, diante das dificuldades da vida. Eu acredito que Deus me socorre sempre. A coerência na nossa obra, em relação à nossa fé, e a coerência diante de Jesus. A pergunta para os discípulos é pergunta para nós também, e é pergunta dura, é pergunta séria, é pergunta que compromete. Quem dizem por aí que eu sou? Pesquisa de Ibope. Uns dizem isto, outro aquilo, outro aquilo. Se a gente liga a TV, muitos canais apresentando programas, etc. Pastores dizendo que Jesus é isso, que Deus é isso, etc. Um monte de propaganda por aí a respeito de Jesus. No Instagram, no Facebook, a gente encontra de tudo. Digita lá no Google quem é Jesus, você vai encontrar um monte de respostas. O que dizem por aí? Agora nós estamos dentro da igreja, nós professamos a nossa fé, nós temos a nossa caminhada catequética, e a pergunta é para nós, a pergunta é para ti. Quem é Jesus para ti? E aí vem a coerência entre aquilo que a gente vai responder e o caminho que a gente vai escolhendo dia após dia. Sim, Jesus é o meu Senhor. Isso nos compromete. Isso significa relativizar as outras coisas em relação ao meu Senhor. Tu és o Messias. Tu não és apenas um novo João Batista, apenas mais um profeta. Tu não és apenas um encantador de multidões. Tu não és apenas um fazedor de milagres. Tu não és apenas um revolucionário social. Tu não és apenas um homem com palavras bonitas. Tu és o Messias, o Senhor, o Filho de Deus. E aí, minha gente, o Evangelho de São Marcos tem uma pedagogia que se divide em duas partes, em dois momentos, do capítulo 1 até esta pergunta de hoje. O Jesus, eu acabei de dizer, milagres, multidões, etc, etc. O povo que segue, os discípulos que estão encantados, as palavras que vão convencendo, os demônios que vão botando o rabinho entre as pernas e vão indo para casa, e assim por diante. E Jesus pergunta, diante de tudo isto que eu já realizei, quem dizem que eu sou? E ainda não tem clareza. Está ali a dúvida. O próprio Cristo poderia entrar numa crise existencial, né? Meu Deus, o que eu estou fazendo? Ainda não descobriram quem eu sou, não sabem direito, etc. Mas não é esse o tema da nossa reflexão. Então alguém responde, não, tu és o Messias, tu és o Cristo. Então é quando nós respondemos para Jesus quem Ele é em nossa vida, que então Jesus apresenta o caminho da cruz. Por quê? Porque de fato não é no meio do oba-oba que a gente consegue encontrar o Senhor e reconhecer quem Ele é. Nós reconhecemos Ele na cruz. Não existe cristão sem cruz, não existe Cristo sem cruz, não existe fé sem cruz, não existe seguimento sem radicalidade. Não dá para ser cristão mais ou menos de qualquer jeito, quando me convém, quando não me custa. Não dá. Isso é servir a dois senhores. Não dá. Não dá para ser um padre de qualquer jeito. Não dá. Não dá para ser um casal assim. Vamos vivendo. Não dá. Não dá para educar os filhos e deixando a vida me levar. Não dá. Não dá para colocar o filho na catequese e dizer, não dá, tem que ir junto. Não dá para dizer, padre, eu quero ajudar, mas eu só posso esse dia. Não dá. Duro, né? Porque é Jesus quem diz, tá, eu sou o Messias, sim, tu és o Messias, então é o seguinte, vão me perseguir, não vou ser aceito, vou morrer. Não, daí Pedro entra em cena, peraí, senhor, calma lá, estava indo tudo muito bem até agora. Não, né, senhor?
sai de perto de mim, Satanás. Não é tu, tá, Pedro? Jesus não diz, sai de perto de mim, Pedro. Jesus diz, sai de perto de mim, Satanás. Quer dizer, a coerência da vida. Eu digo quem é o Senhor, mas eu não me comprometo. Quem domina e quem toma conta não é Jesus, então. São as facilidades, é outro espírito. Nós temos que ter coerência na vida. Como é que Satanás nos pega? Ele não está muito preocupado, assim, em fazer com que você não acredite mais em Jesus. Ele está interessado em fazer com que você não o siga. E aí Satanás vai dizer assim, perdoar? Não. Que é isso? Para, né? Tu não viu o que a pessoa te fez? Onde é que já se viu? Perdoar? Não, não. Se Jesus perdoou na cruz, o problema é dele. Agora, não, pera lá. Coerência. Satanás entra. Sai. Afasta-te de mim. O que agora quer dizer que os pais também têm que fazer catequese, têm que ter encontro? Peraí, né? Tu já tem barba na cara? Tu já passou pela catequese? Não precisa mais? O que é isso? Vai lá uma vez só e tá bom. E ainda... Sai, Satanás. E na missa todo final de semana? Não, o padre falou, mas reza em casa, um Pai Nosso tá bom. Tu é uma pessoa boa, tu não faz nada de errado. É assim que Satanás nos pega. Sai de perto de mim, Satanás. Então veja, coerência de vida, o Evangelho vai nos provocando, né? Quem quiser ser meu discípulo, quem quiser. Tem condição, renuncia a si mesmo, quer dizer, não pensa só em ti não, abre mão. Sai do teu egoísmo, do teu comodismo, da tua zona de conforto, do teu mundinho, toma a sua cruz. Cruz é fidelidade, cruz é evangelho, não é só sofrimento, sangue, sexta-feira santa, não. Cruz é isso, eu sigo o Senhor, Ele é o meu caminho, a minha verdade, a minha vida, e ponto. E tudo nas minhas escolhas está relativizado a partir dEle. Ele é o fiel da balança, Ele é que determina as minhas ações. Para isso é necessário fé, oração, para isso então é necessário obras, coerência de vida. Por quê? Porque quem quiser salvar a sua vida vai perder. Eu não me salvo sozinho, eu não tenho força para isso. Agora quem perder a sua vida, quem doar a sua vida, dízimo, gratidão e compromisso. Dízimo não é só colocar dinheiro no envelope, é gratidão e compromisso, é fé e obra. Eu me comprometo com a causa. Então a gente vai sendo salvo. Nós vamos perdendo para ganhar. Por causa de Cristo, por causa do Evangelho. Eu já falei demais para o meu peso. Vamos rezar um pouquinho. Em silêncio, deixa essa palavra cair no teu coração. Reze, medite, escute Deus.